sentimos a sua presença neste lugar. Amém? Não perca a oportunidade de adorar a Deus, de exaltar a Deus na beleza da sua santidade. Por favor, pode se assentar. O Senhor realmente tem milagres para nós nesta noite. Quantos precisam de um milagre? Todos nós precisamos mais de um, né, irmãos? Mais de um. Difícil achar alguém que precisa só de um milagre. Por favor, abra sua Bíblia aos Hebreus, carta do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 3. Carta do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7 até o final do capítulo, tá bom? Hebreus capítulo 3 diz assim, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Quem precisa de um milagre é quem está no deserto. Onde vossos pais me tentaram, e me provaram e viram, por 40 anos, as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Fica tranquilo, irmãos. A palavra aqui, a leitura é forte, mas a mensagem é de Deus. É de milagre. O Senhor tem milagre para a tua vida nesta noite. Se você precisa de um milagre, se você está como este povo aqui referido, porque ele se refere a um povo que estava no deserto. Nós lemos aqui o versículo 8, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. O escritor estava se referindo a um povo que estava no deserto. O povo que saiu com Moisés do Egito para entrar à terra de Canaã, a terra do repouso, mas nessa trajetória, alguns morreram, e alguns entraram na terra do repouso. E aí ele diz o porquê que não entraram e porquê que entraram. Mas se você se vê numa situação dessa, num deserto, ore comigo agora. E diga para o Senhor, Senhor, eu estou num deserto. Eu estou vivendo um momento de deserto na minha vida. Mas fale comigo esta noite. Me oriente,
me ensine a sair do deserto, me tire do deserto nesta noite, Senhor, porque eu preciso de um milagre em nome de Jesus. Então ore e apresente ao Senhor qual é o deserto que você está vivendo e precisa sair urgente, urgente, e isto é o teu milagre. Oremos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos diante da tua presença, Pai. Louvamos o teu nome, te adoramos, cantamos, batemos palmas, pulamos, rimos, choramos, nos alegramos, oramos em línguas, contribuímos com as ofertas, com os dízimos, mas agora é momento de ouvirmos a tua voz através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala conosco esta noite, coopera conosco esta noite, Senhor. Não apenas fale, mas aconselhe, instrua, muda a vida, muda a situação. Pessoas que estão no deserto, arranca com mão forte esta noite do deserto, Senhor. Senhor, há pessoas aqui que estão perguntando há tempos: por que eu não saio desta vida? Por que eu não mudo esta vida? Por que esse deserto não desaparece da minha vida, Senhor? Mas essa noite, Senhor, é uma noite que o Senhor pode mudar toda essa história, Pai. Fale com cada um que aqui está. Toque em cada um que aqui está. Muda coração, muda a mente, muda pensamento, muda a intenção, muda relacionamento, muda tudo, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Que cada mente que aqui está, Senhor, seja levado cativo agora, Senhor, à obediência a Cristo, Pai. Que toda perturbação, distração, cansaço, sono, tudo aquilo que quer aprisionar, Senhor, que prender a mente para distrair da tua palavra, caia por terra agora toda barreira em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua palavra seja clara para a nossa vida nessa noite, Pai. Que o teu milagre seja claro em nossa vida nessa noite, Pai. Para a glória do teu nome é que eu oro agora, Senhor. E eu te peço um milagre em cada vida que aqui está, Senhor. Para a glória do teu nome é que eu oro, Senhor. E eu te agradeço crendo, Senhor, na resposta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estava dizendo a princípio que o escritor Anônimo, nesse trecho da sua carta aos Hebreus, ele se referia ao povo que saiu com Moisés, ou que através de Moisés Deus tirou do Egito com destino a Canaã, a terra da promessa. E eles passaram 40 anos no deserto. O tempo que Deus tinha para eles não era 40 anos, era 40 dias. Mas eles ficaram 40 anos no deserto, por algumas situações deles próprios, de incredulidade, de desobediência e outras coisas mais. E no meio desta trajetória desses 40 anos, alguns morreram no deserto, ou seja, não saíram do deserto, saíram do Egito, foram chamados por Deus, tirados com mão forte do Egito, e Egito ele significa, ele simboliza o mundo. Deus nos chamou do pecado, Deus nos chamou do mundo, para nos levar a uma terra de repouso, a um lugar de repouso, a terra de Canaã celestial. E aqui Deus tira eles do Egito para levar a Canaã, a terra que mana leite e mel, mas no caminho eles passaram pelo deserto. E alguns deles não saíram do deserto. A intenção de Deus não é que eles ficassem pelo deserto, morressem pelo deserto. Deus não queria isto. Deus não quer que nós venhamos a morrer nos desertos da vida. Porque nós passamos, sim, por situações que são comparadas como deserto. Se você procurar no dicionário o que é um deserto, você vai ver que o deserto é um lugar desabitado. Disse o dicionário que é uma região árida e despovoada, com vegetação pobre, adaptada à escassez de chuva, lugar solitário ou pouco
frequentado. Está o deserto literalmente. E nós passamos por algumas situações semelhantes a essas na nossa vida, desertos da nossa vida, desertos na área financeira, desertos na área física, desertos na área profissional, desertos na área sentimental, desertos em relacionamento, desertos em ambiente de trabalho, desertos na própria igreja, desertos com falsas amizades, desertos, situações que simbolizam, que representam um deserto, que são deserto em nossas vidas. E talvez você, a estar ouvindo isso, já está analisando alguma coisa na sua vida, fala, puxa vida, então eu estou passando por alguns desertos. Mas você não é o privilegiado de passar pelo deserto. Tem muitas outras pessoas que também estão passando por desertos, e talvez desertos piores do que o teu. Você sabe que existem desertos que são permissão de Deus. Deus permitiu. Outros desertos, Deus nos levou a eles para trabalhar em nossa vida, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, é o que nós cantamos essa noite. Mas há deserto em nossa vida que nós mesmos fizemos, que nós mesmos construímos em nossa vida, através de nossas atitudes, de nossas ações, das nossas palavras, do nosso coração. Veja que o texto diz assim, olha, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E há desertos em nossa vida que nós estamos vivendo, estamos passando, por causa da dureza do nosso coração. Nós não perdoamos, e aí passamos a viver um deserto por não perdoar. Nós falamos na hora errada e geramos uma confusão, e depois nos achamos que estamos num deserto. Olha, Deus, o deserto que eu estou passando, mas esse deserto foi por causa das minhas palavras, de falar na hora errada, de falar com quem não devia. Comprei algo que está fora do meu orçamento. Eu construí um deserto financeiro, uma dívida que não acaba nunca mais, eu não tenho condições, e esse deserto ele pode gerar outros desertos na minha vida. É financeiro, depois ele vai afetar a sua área conjugal, porque falta de dinheiro, vai começar a dar problema em casa, e aí vão falar, por que você comprou isso, você não me consultou, e aí vira aquela confusão, aquele deserto, maior do que o deserto do Saara. Talvez você esteja passando um deserto que você construiu, não soube esperar o tempo certo, de fazer, de ir ou de voltar, de comprar ou de vender, ou de trocar. Deus nos faz promessa e nós queremos adiantar algumas coisas, e por esse não saber esperar o tempo de Deus, nós acabamos entrando em alguns desertos. Quando nós falamos em deserto, e olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que alguns homens também passaram por deserto. E o primeiro que eu quero mencionar para você, homens que foram para o deserto, o primeiro é Jesus. Quando você lê o livro de Mateus, capítulo 4, você vê que Jesus, após ser batizado, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Jesus, ele foi para o deserto. E é interessante nós pensarmos nisso, por quê? Porque a pessoa que está no deserto, ela começa a viajar nos pensamentos, e achar que ela está no deserto porque ela está em pecado. Alguém diz, olha, você está no deserto, é porque tem pecado na tua vida, tem coisa errada na tua vida. Não tinha coisa errada na vida de Jesus, Jesus não tinha pecado, mas ele estava no deserto. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Então não é porque você está no deserto
que quer dizer que você está em pecado, que você está fora da direção de Deus, que você não tem nada a ver com Deus. Isto não é verdade. Nem todo deserto é resultado do pecado, mas existem desertos que são resultados de pecado. Jesus, ele foi para o deserto conduzido pelo Espírito Santo. Podemos citar também João Batista. João Batista não foi para o deserto porque estava em pecado. Não, João Batista teve uma vida escolhida por Deus para viver no deserto. Ele viveu a sua vida no deserto. A Bíblia diz que ele ficou no deserto até o dia em que a voz de Deus veio para ele e disse: apresenta-te ao povo. Deus criou ele de maneira diferente no deserto. Deus permitiu que ele estivesse no deserto para algo especial. Porque você sabe que no deserto, quando nós estamos no deserto, como eu disse, deserto é lugar de solidão. Você se sente sozinho. Parece que ninguém está com você. Mas é no deserto que sobra só você e Deus. É no deserto que você aprende a falar com Deus, que você é instruído pelo próprio Deus. Talvez você não saiba porque está passando pelo deserto, mas alguma coisa Deus está fazendo na tua vida, mesmo você não entendendo. E João Batista ficou no deserto por volta de 30 anos, até o dia em que Deus disse para ele: vai, apresenta-te ao povo, ministra a minha palavra, prega a preparação para a minha vinda. E aí então ele teve o seu tempo de ministério, diga lá de passagem que foi bem curto, uma vida toda no deserto, para um ministério de meses, Quando você lê a história de Moisés, você vai descobrir que Moisés também foi para o deserto. Moisés, 40 anos, viveu no meio do povo egípcio, aprendendo todas as coisas, sendo instruído em todas as coisas. Mas Deus tinha um plano maior na vida de Moisés. E por isso Deus permitiu que ele fosse para o deserto, aonde passou mais 40 anos, aprendendo com Deus. Porque tem coisas que vamos aprender somente no deserto. E depois, mais 40 anos, ele exerceu o seu ministério. 120 anos, 40 anos, no povo egípcio, com o povo egípcio. 40 anos no deserto e 40 anos exercendo o seu ministério. Quando você lê a história de Davi, você vai ver que Davi também foi para o deserto. Nós poderíamos citar vários outros personagens, mas eu quero que você entenda que estar no deserto não quer dizer que você está fraco, que você não é espiritual, que você está em pecado, que Deus não está olhando para você, ou que está tudo errado na tua vida, ou que a igreja que você está errado. Eu estou no deserto porque eu estou nessa igreja, se eu estivesse na outra, eu não tinha deserto. Talvez teria um outro maior ainda, viu, irmão? Então fica nesse deserto aí que você está na bênção. Mas vamos lá. Então, primeiro, homens que foram para o deserto. Mas e Deus em relação ao deserto? Como é que fica Deus em relação ao deserto? Eu estou passando por um deserto. E Deus, aonde está dentro desse meu deserto? Deus em silêncio. No deserto, Deus fica em silêncio. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele está junto. Você pode não estar conseguindo ouvir a voz de Deus no deserto. Você pode não estar conseguindo ver Deus neste deserto. Você pode não estar conseguindo perceber Deus neste deserto, mas Ele está junto.
O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e de morte, deserto, irmão, tu está comigo. Jó, que passou por um deserto gigante. Quem de nós aqui passou por um deserto que Jó passou, irmãos? Perder tudo, perder 10 filhos. E ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque ele está junto. Eu posso não estar percebendo ele aqui, vendo ele aqui, sentindo ele aqui, mas ele está junto. Junto com quem, irmãos? Com todos. Com todos. Com todos. Ele está com você. Você que olha para você e acha que você não é nada. Ou você que está escutando pessoas dizer que você não é nada, que você não pode nada, que você não consegue nada. Imagina que Deus vai olhar para você, que Deus vai ter tempo para você. Você pode estar escutando tantas coisas, mas Ele está. Deus está com você. Mas e o diabo em relação ao deserto? Escutou? Prestando atenção, está vendo, irmãos? Falamos sobre homens que foram para o deserto, e Deus e o deserto. Agora, e o diabo e o deserto? Como se comporta o diabo no deserto que passamos? Nesse deserto que você às vezes passa ou está passando ou passará. Qual é o papel dele? Como ele age ou reage quando nós estamos no deserto? Uma coisa que ele faz quando nós estamos no deserto, o diabo quer pôr dúvida, aumentar as nossas dúvidas no deserto. Quando você passa por um deserto, obviamente você vai ter muitos pensamentos, e vai duvidar de algumas coisas, pode até duvidar de algumas coisas. E o papel do diabo dentro dessa situação é querer colocar mais dúvidas, colocar dúvidas em você. Será que você vai conseguir sair? Será que Deus vai olhar para você? Será que a situação vai mudar? Será que o teu marido vai mudar? Não, o teu filho não vai mudar. Não, o teu casamento não adianta nem orar, porque esse deserto que você está no teu casamento não tem fim. É por dúvida. O papel dele é por dúvida. Quando nós citamos Jesus foi para o deserto, e ele chega e quer colocar dúvida em Jesus. E ele diz: se tu és. Isso é dúvida. É dúvida. E ele diz para você e para mim a mesma coisa. Se Deus fosse com você, você não estaria desse jeito. Você lembra quando você não era crente, as coisas eram melhor? Olha aí o que está acontecendo para você. O papel dele, irmãos. Colocar dúvidas, aumentar as nossas dúvidas, trabalhar na nossa mente. Por quê? Porque o diabo não pode tomar a tua vida, mas ele pode querer trabalhar na tua mente. Ele vai tentar trabalhar na tua mente. Ele vai lançar dardos na tua mente, dardos inflamados, como diz Paulo em Efésios capítulo 6. Ele vai usar pessoas para trabalhar na tua mente. Colocar pensamentos que vêm para te tirar da visão de Deus, da direção de Deus, te mostrar uma outra visão.
Deus te fala algo e Ele te fala ou ao contrário. Esse é o papel dele. Quarto ponto. E o homem e o deserto? Vamos falar um pouquinho sobre o homem em relação ao deserto. Quando nós falamos no homem em relação ao deserto, precisamos analisar por dois lados: o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo, geralmente, acontece com algumas pessoas que estão no deserto. O lado negativo é ele acreditar que tem coisas que ele não sairá do deserto. Não, isso aqui eu não vou sair. Não, isso aqui não tem jeito para a minha vida. Isso aqui, pelo jeito, vai ser o resto da minha vida. Não vai mudar. Não tem como eu sair. Eu nem vou orar. Eu nem vou falar com Deus. Eu nem vou pedir oração. Eu nem vou fazer campanha. Porque isso aqui não tem jeito na minha vida. Esse é um lado negativo do homem em relação ao deserto. Acreditar que tem coisas que ele não sairá do deserto. Lado negativo do homem em relação ao deserto. Chega a ficar sem coragem, e sem força, e sem uma esperança. Tem pessoas que quando estão no deserto, eles ficam sem coragem, tem medo de orar, ficam sem coragem de até ser orado. Eu estou numa situação e preciso que ela se mude, mas não vou pedir para orar. Porque se orar, pode acontecer uma coisa ruim comigo. A situação está tão ruim que se eu pedir oração, vai dar o contrário. Fica sem coragem, sem força, sem esperança, sem uma perspectiva. Não tem mais esperança. Isso é o lado negativo do homem quando está no deserto. Mas qual é o lado positivo do homem? Como eu devo me comportar no deserto? Como eu devo viver quando eu estou no deserto? Primeiro, manter a comunhão com Deus, porque Ele tudo pode. Quando você estiver passando por um deserto, procure manter a tua comunhão com Deus. Faça algo que melhore a tua comunhão com Deus. O que acontece muitas vezes com algumas pessoas é que quando ela passa uma situação, ela faz o contrário do que era para se fazer. Ah, isso aqui, esse deserto começou na minha vida quando eu comecei a orar mais. Eu estava orando e tal, mas quando eu comecei a orar desse jeito, o deserto apareceu. Eu comecei a fazer uma campanha, as coisas complicaram. Então eu preciso parar logo com essa campanha. São coisas que vão aumentar a minha comunhão com Deus, que vão me ajudar a sair do deserto. É aumentar essa comunhão com Deus, vai te ajudar. Então mantenha a comunhão com Deus quando você estiver passando pelo deserto, porque Deus tudo pode. Fica do lado de Deus, fica com Deus. O que é que você pode e deve fazer quando estiver passando pelo deserto? Ler a mente de Deus. Mas isso acontece quando nós estamos em comunhão com Deus. Você tentar ler a mente de Deus. Por que estou passando isso? O que é que Deus está pensando em toda essa situação? Quando Deus olha para mim dentro deste deserto, o que é que Deus está pensando? O que é que Deus está fazendo na minha vida? Fazendo ao meu respeito? Quando nós lemos Isaías 53,
que fala sobre o cordeiro que foi sacrificado, moído, se referindo a Jesus, diz assim: e o Pai agradou moê-lo. Será que Deus se agradou de todo aquele sofrimento que Cristo passou? Ou iria passar, porque Isaías profetizou por volta de 740 anos antes de acontecer? Não, o Pai não se agradou daquela situação. Mas quando nós lemos a mente de Deus, nós vamos entender que o Pai se agradou por aquilo que estava sendo produzido. Lendo a mente de Deus, o Pai se agradou não do sacrifício, mas se agradou porque Deus estava vendo eu e você aqui nessa noite, glorificando o nome do seu Filho. Então, quando você estiver passando pelo deserto, tente ler a mente de Deus. Deus está fazendo algo na tua vida para melhor. Não está acontecendo isso, você não está no deserto porque Deus não te ama. Pelo contrário, é porque Deus te ama. E através desse deserto, alguma coisa de Deus está te acontecendo. E aquelas pessoas que moravam numa casa de aluguel e o dono começou a apertar e você tem que sair, tem que sair, tem que sair. E a pessoa fica: nossa, que deserto, para onde eu vou, o que eu faço da vida? E Deus estava pensando em dar uma casa nova, ó. E quando sai do aluguel vai descobrir que pode morar numa casa nova e vai morar. Mas no momento parece deserto. Pessoas que trabalhavam no emprego há anos e recebem a notícia que está sendo mandado embora, que deserto. E depois Deus mostra que tinha algo maior. Leia a mente de Deus neste deserto, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. O que fazer quando nós estamos passando pelo deserto? Lado positivo do homem: glorifique a Deus no deserto. Nós não somos homens naturais. O homem natural fica feliz quando tudo está bem. Olha, eu estava passando uma situação ruim, mas agora eu melhorei, graças a Deus. Mas nós não somos assim. Nós aprendemos a glorificar e agradecer ao Senhor antes de acontecer. O homem de Deus, o lado positivo dele, quando está no deserto, ele glorifica a Deus no deserto, antes do milagre acontecer. Quando você lê João capítulo 11, Jesus ele para diante do túmulo de Lázaro. Lázaro estava morto lá dentro, e ele disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor sempre me tira do deserto. E aí quando ele disse isso, ele disse: Lázaro, vem para fora. O milagre aconteceu depois. A glorificação vem antes. Você está no deserto, não espere sair para glorificar a Deus. Deus está esperando a tua glorificação, a tua adoração, mesmo em meio ao deserto. O que fazer, irmão, no deserto? Lado positivo: se aproximar de Deus, orar, falar com Ele. Está no deserto? Ore mais, fale mais com Deus, expressa a Ele os teus sentimentos, expressa a Ele a situação que você está vivenciando. Esse é o lado positivo, irmão, do homem. Vamos andar. O deserto, ele traz sentimentos. Pessoa que está passando pelo deserto, o deserto vai provocar nele alguns sentimentos. Por exemplo, sentimento de medo. Tem pessoas que, ao passar pelo deserto, sentem medo.
E agora? O que será de mim? Medo de não conseguir sair, medo de não conseguir resolver, medo de não conseguir fazer. Talvez aquilo que Deus quer que você faça, para você, na tua visão, é um deserto, e você está sentindo medo, porque o deserto ele traz sentimentos, ele traz falta de coragem, pois o deserto não mostra segurança. Quem é que pode dizer, não, eu estou passando por um deserto, mas esse deserto está me trazendo segurança? Não, porque o deserto ele não traz segurança, ele traz insegurança. O deserto traz a sensação de você estar sozinho. A situação está ruim, não vejo ninguém aqui comigo, todos me deixaram, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma palavra, ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém me abraça. Eu acho que nem Deus olha para mim nessa situação. Sentimento de estar sozinho, sentimento de pequenez, de fraqueza. Eu sou pequeno, sou tão pequeno, ninguém vai me ver, porque quem vai me perceber? Eu não sou nada. Acredita que o milagre virá. Tem alguns que, quando estão passando pelo deserto, ele até acredita que o milagre virá, mas ele acredita que virá com muita dor, sofrimento e vergonha. Eu vou sair do deserto, mas eu sei que eu vou sofrer. Eu vou sair do deserto, mas eu sei que vou passar por alguma dor. Eu acredito que eu vou sair desse deserto, mas eles vão ver a minha vergonha. E aí complica para sair do deserto. São sentimentos que o deserto traz, que não quer dizer que é verdade, mas são provocados pelo deserto. Traz o sentimento de acreditar que Deus o vê por estar no deserto. Alguns estão no deserto e falam assim, Deus está me vendo só porque eu estou no deserto. Aí ele vê, eu estou aqui, ele me vê, mas é só porque eu estou no deserto. Traz sentimentos de acreditar que Deus o colocou ali e deixou sem água, sem sombra e sem solução. Tem alguns que estão no deserto que pensam assim, eu estou aqui nesse deserto, sabe por quê? Deus me colocou aqui e me deixou aqui sem água, sem sombra e sem nenhuma solução. São sentimentos que vêm sobre aqueles que estão no deserto. Alguns sentem que vai morrer aos poucos no deserto. Estou morrendo. A cada dia que passa eu estou morrendo nesse deserto. Estou morrendo. Aos poucos está morrendo o meu sonho, meu ânimo, a vontade de viver. E assim ele vai sentindo. Mas isto não quer dizer que é verdade. São sentimentos que vêm sobre a nossa vida. Mas uma coisa interessante sobre o deserto é que o deserto, ele nos traz ensinamento. É por isso que nós passamos por alguns desertos. É por isso que Deus permite alguns desertos. Porque o deserto, ele nos traz ensinamentos. No deserto nós aprendemos a viver unicamente, exclusivamente da palavra de Deus. Quando você lê o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 e 4,
Moisés falando com o povo e lembrando o povo, lembra? Quando vocês andaram pelo deserto, Deus permitiu, Deus levou vocês pelo caminho do deserto. Sabe para quê? Para vos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que algumas pessoas estão no deserto? Porque não aprenderam a viver da palavra que sai da boca de Deus. Não aprenderam a depender de Deus. Não dependeram viver exclusivamente para Deus. Pensam que sabe tudo, que pode tudo. Eu vou, eu mando, eu faço, aqui quem manda sou eu. Quem manda é Deus. Quem pode tudo é Deus. Quem é o centro de todas as coisas é Deus. Quem tem que controlar todas as coisas é Deus. Enquanto você não aprender que é Deus, não aprender a viver da palavra de Deus, você vai ficar rodando no deserto como este povo. Porque o deserto ele vai te ensinar a viver da palavra de Deus. Algumas vezes, irmãos, nós só crescemos se formos para o deserto. E pode ser que os desertos que você está passando sejam resultados das tuas orações. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero crescer, Senhor. Senhor, muda a minha vida, acaba com o meu eu, tira o meu ego, ensina-me a viver somente da tua palavra. E nós vamos orando, e Deus anotando, orando, e Deus escrevendo, orando, e Deus ajuntando. E Deus fala, é agora. Eu vou te responder agora. Vem para cá que eu vou te levar para um lugar que você vai, as tuas orações vão ser todas respondidas. E deixa lá. Depois ele vai buscar, nós vamos sair de lá bonzinhos, irmãos. Grandes, humildes, dependendo de Deus, aprendendo a falar com Deus, a orar, a jejuar. São ensinamentos que nós só vamos ter no deserto. Coisas que nós só vamos aprender no deserto. Então, se você está no deserto, fique tranquilo. Deus está com você. Deus está junto com você. Deus está respondendo algumas orações. Deus está fazendo algo na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. Mas vamos lá, um ponto que você vai gostar agora da mensagem, como sair do deserto. Chegou, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Agora você riu, né? Te interessou agora, né, irmãos? Que bênção. Como sair do deserto? O que eu tenho que fazer para sair do deserto? Como eu tenho que agir ou reagir quando eu passar pelo deserto? E isso é uma coisa que vai te servir não só para hoje. Enquanto você estiver vivo, você está sujeito a passar por desertos. Então lembre da mensagem de hoje. Como sair do deserto? Primeiro, não se feche. Quando você estiver passando por algum deserto, não se feche. Que isso é uma coisa que muitas vezes nós fazemos ou vemos algumas pessoas fazerem. A pessoa ao passar por um deserto se fecha, se isola. Mas para você sair do deserto, não se feche, mas fala mais. E rejeita palavras. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que curas, libertações,
os sentimentos que nós estamos passando, que são desertos em nossa vida, que eles nem precisam de oração. O simples fato de você falar, jogar para fora, ele vai sair da tua vida. Algumas outras vezes, você terá que rejeitar palavras que foram ditas e que abriram no reino espiritual um deserto. Como sair do deserto? Fale mais. Rejeita palavras. Como sair do deserto? Chore mais. Tem que chorar. Chorar alivia. Chorar cura. Algumas pessoas até oram para não chorar, porque não querem mostrar a sua fragilidade. Se eu não chorar, eu vou me sentir mais forte. Eu não quero que o meu marido me veja chorando. Eu não quero que a minha esposa me veja chorando, porque eu tenho que ser coluna. Eu tenho que ser forte nessa luta. Eu tenho que ser forte nesse deserto. Então não vou chorar. Pelo contrário, irmão. Tem deserto que você só vai sair se você chorar. Tem deserto que através do choro, ele vai saindo da tua vida. Ele vai te aliviar. Vai trazer cura. Jesus disse: bem-aventurados que choram. A Bíblia diz que o próprio Jesus chorou. É um sentimento que Deus deixou para nós, como bênção. Então há situações que você precisa chorar. Você e Deus, chore. Fale com Deus, converse com Deus, chore. Chore por aquilo que te magoa, por aquilo que te oprime, por aquilo que está te machucando, por aquilo que está te apertando. Aquele nó na garganta, ele vai sair. O aperto no peito, ele vai sair. A dor de estômago vai sair quando você chorar. Como sair do deserto? Resista às palavras sem conforto e duras que vêm para te derrubar. Porque tem desertos que estão à tua volta e que você tem que resistir. Ou você está passando por um deserto e vem aquelas palavras sem conforto, como citamos Jó aqui, os amigos de Jó. Jó, tua situação está assim ruim porque você pecou. Sem conforto. Palavras que vêm para te derrubar de vez. Mas você resiste a essas palavras. Resiste. Resiste a essas palavras que vêm para te derrubar. E não caia. Como sair do deserto? No deserto, somos chamados a não perder a visão. Algumas pessoas não conseguem sair do deserto, porque no meio do deserto, perdem a visão. Tem um chamado de Deus, tem algo de Deus para ser, para viver, para fazer. Tem sonhos de Deus para ser realizado na sua vida. Mas elas perdem a visão no meio do deserto. No meio do deserto, não perca a visão de Deus, senão você não vai sair dele. Como sair do deserto? Mesmo com dificuldades. Mesmo com dificuldades, porque o deserto representa dificuldade. Louve a Deus. Há um segredo no meio do louvor, irmão. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando nós louvamos a Deus, Deus se faz presente no meio do louvor. E a presença de Deus é poderosa e destrói as fortalezas, destrói as armações demoníacas, espanta os demônios. Então, louve a Deus no meio do deserto, irmão. Algo que vai te ajudar a sair do deserto
é lembrar das bênçãos de Deus, lembrar da bondade de Deus. Nós, quando estamos no deserto, vem todo aquele monte de sentimento que nós falamos, mas no deserto, lembre-se das bênçãos de Deus. Você acha que Deus, se você voltar um pouquinho na sua memória, e ver de onde Deus te tirou, lembrar daquilo que Deus já te fez, você acha que Deus tiraria da onde te tirou? Te purificaria, te libertou, te transformou, colocou em você o que há de mais precioso, que é o Espírito Santo, te deu poder, te deu autoridade, escreveu o teu nome no livro da vida. Agora, ia largar você no deserto, irmão? Faz sentido? Não faz. Esse mesmo Deus que fez tudo isso já na tua vida, Ele é poderoso, e Ele vai também te tirar do deserto. No deserto, lembre dessa bondade de Deus para com você. Para sair do deserto, obedeça a Deus. Nós lemos aqui no texto de Hebreus 3, que aqueles que caíram no deserto, foram aqueles que foram desobedientes. Dentre os sentimentos que podemos ter no deserto, é ficarmos revoltados até com Deus. Também agora eu não vou cantar mais. Também agora eu não vou jejuar mais. Não, também agora eu não vou mais na escola bíblica. Eu agora... Quer sair do deserto? Seja obediente. Tem coisa que Deus não vai falar cara a cara com você. Tem coisa que Deus não vai revelar diretamente para você. Deus vai usar o teu líder. Deus vai usar o teu dirigente. Deus vai usar o teu pastor para te dar uma diretriz. E Deus não precisa falar exclusivamente cara a cara com você. Eu já ouvi pessoas dizerem: não, eu só vou fazer se Deus falar comigo. Igreja que tem líder, igreja que tem dirigente, igreja que tem pastor, Deus não precisa falar com você, basta falar com o teu líder e ele fala com você. Mas seja obediente, para que você consiga sair do deserto. Para sair do deserto, confie em Deus. Mesmo que parecer que o deserto está aumentando. Mas eu estou fazendo tudo isso aí, mas o deserto está aumentando. Confia. Aqueles que entraram no repouso foram aqueles que confiaram em Deus. Aqueles que saíram do deserto foram aqueles que confiaram em Deus. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Eu vou confiar nele ainda que Ele me mate, mas uma hora Ele vai fazer algo na minha vida e pronto. E para encerrar, irmãos, como sair do deserto? Nascer de novo. Estava indo tão bem, né, irmãos? Puxa vida. Nascer de novo. Ou seja, deixar Deus te mudar. Sabe por quê? Porque tem desertos que nós estamos passando, que é do velho homem, que é do passado. E se eu entreguei a minha vida a Jesus, e Jesus faz nova todas as coisas, e me faz nova criatura para Deus, porque eu estou vivendo num deserto que era do velho homem. Mas como que é esse processo então de nascer de novo? Como que eu faço? É da noite para o dia? Não, é deixar Deus mudar você. Nascer de novo é deixar o Espírito Santo te moldar à vontade de Deus.
A tristeza, ela só vai ser um deserto para você, se você deixar ela te entristecer. A dor só vai ser um deserto para você, se você sentir ela. Na vigília eu ministrei sobre andar sobre as águas. Eu falei quando Pedro andou sobre as águas. O vento já estava lá forte, mas ele sentiu medo depois. Ele já estava andando sobre as águas. O vento já estava ali, ele sentiu o vento depois, mas o vento já estava ali. Tem coisas que já estão acontecendo, mas faz parte do velho homem, que eu não estou sentindo, não estou vendo, não estou percebendo, mas eu posso, os meus olhos podem ser abertos para ver ou sentir. Mas aquilo que está relacionado ao velho homem, deixa de lado da tua vida. Você foi chamado para ser um novo homem, nascer de novo. As coisas velhas têm que passar da tua vida. A velha mulher tem que passar da tua vida. O velho homem tem que passar da tua vida. Você não é mais aquele homem que briga, que fala, que xinga, que fala palavrão, que bebe, que vai ali, que vai lá. Muda! Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Aquele que brigava não briga mais. Aquele que respondia não responda mais. Aquele que fazia amarra, não amarra mais. Passou, sai desse deserto. Tem deserto que depende só de você, não adianta orar. É nascer de novo. É nascer de novo. A escolha é tua. É ficar ou sair do deserto. O que é que você quer para a tua vida? Tem coisa no teu casamento que não depende do teu marido. Depende de você. Mudar o teu pensamento. Tem coisa no teu casamento que não depende da tua esposa, depende de você. Ah, mas ela... Não, mas ela não, é você. Muda o teu jeito. Muda a tua visão. Muda. Viva bem. Você consegue viver bem. Tem pessoas que parece que escolheram viver mal. Eu quero viver ruim. Eu quero que a minha vida seja ruim. Eu vou fazer de tudo para ser ruim. Deserto isso. Escolher o deserto. Escolha sair do deserto. Tira o deserto da tua casa. Tira o deserto do teu relacionamento com o teu pai. Tira o deserto do relacionamento com o teu filho. Tira o deserto do relacionamento com a tua esposa. Tira o deserto do relacionamento com o teu esposo. Tira o deserto do relacionamento com o teu irmão de igreja. Tira o deserto do relacionamento do teu vizinho. Tira o deserto que está entre você e o teu colega de trabalho. Tira esse deserto. Viva bem. Viva bem. Tem deserto que já poderíamos estar fora dele. Aliás, não deveríamos nem ter entrado. Saia dele. Ainda há tempo de sair dele. Se Deus está falando, é porque tem coisa que você precisa sair logo, urgente, para não morrer. Ou para não morrer algo na tua vida. E depois você perceber, mas ser tarde demais. Viva bem. Amém? O que é que você pode fazer para sair do deserto? O que é que você vai fazer para sair do deserto? O que é que você vai fazer para não entrar no deserto? Não, a partir de hoje eu vou vigiar mais para não entrar no deserto. A partir de hoje eu vou tomar mais cuidado na minha casa, no meu trabalho, porque eu não quero entrar no deserto. Mas e você que já entrou, como é que você vai sair? Nós demos aqui algumas orientações bíblicas e de Deus. Deixa o Espírito Santo falar um pouquinho ao teu coração.
Às vezes a gente fala, mas um segundinho o Espírito Santo revela algo maior. Reflita a tua vida agora. Oh, Espírito Santo, nós somos dependentes de Ti. Nós não somos nada sem Ti. Tira-nos deste deserto hoje. Tira vidas do deserto aqui hoje, Senhor. Sentimentos que querem impedir o Teu povo sair do deserto. Vai tirando o Espírito Santo. Entra nas vidas agora. Entra nas mentes. Entra nos corações duros, endurecidos. Tua palavra esmiuça, Senhor, a rocha, quebra este coração hoje, Senhor. Se renda ao Espírito Santo. Se renda à vontade de Deus. Nasça de novo esta noite. Fala, Senhor, eu estou nascendo de novo. Eu vou esquecer o velho homem. Eu quero esquecer o meu jeito ruim, grosso, rude. Oh, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, nesta noite sobre estas vidas que aqui estão diante da Tua presença. Já ministramos a Tua palavra, falamos e ouvimos sobre o deserto nesta noite. Vimos o papel de cada um no deserto, Senhor. O Teu papel, Deus, o papel do inimigo, o nosso papel, aquilo que produz os sentimentos que nos vêm. É possível, Senhor, que algumas pessoas estão sentindo desses sintomas que foram ministrados esta noite. Senhor, arranca agora todo sentimento, Senhor, produzido pelo deserto. Toda inquietação, toda agitação produzida pelo deserto. O medo, a falta de esperança, a falta de coragem, a desesperança, a insegurança que tem tomado conta destas vidas, Senhor. Oh, quebra, Senhor, destrói toda fortaleza, destrói todo sentimento, todo espírito, toda mentira do diabo, Senhor, toda acusação do diabo, toda calúnia caia por terra em nome de Jesus Cristo, toda dúvida caia por terra em nome de Jesus Cristo. Sai, deserto da enfermidade. Sai, deserto do desemprego. Sai, deserto da briga. Sai, deserto da destruição. Sai, deserto do pecado. Sai, deserto do vício. Sai, deserto do descontrole emocional. Vem com Teu Espírito, Senhor. Toca, Senhor, sobre estas vidas. Muda, Senhor, esta situação. Arranca estas vidas do deserto, Senhor. Eu quero declarar a Tua bênção sobre estas vidas nessa noite. Eu quero declarar vidas curadas nessa noite, vidas libertas nessa noite, em nome de Jesus. Sejam arrancados do deserto nessa noite, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor fez em nossa vida nessa noite, Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito que está sendo derramado, Senhor, nessa noite, em nosso meio, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Para a glória do Teu nome, que eu oro agora, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.